É o fim de uma era. Acabou o ramonismo no Vasco. Começando mais um Linha de 5 hoje. Estamos em 3, né, de novo. Não é novidade esse formato aqui no programa. Estou aqui eu, Lucas Leal, Felipe Hoffmann, Rafael Fernandes. Vamos falar muito, né, desse pré-jogo de Vasco e Flamengo, focando mais na saída do Ramon. Então hoje a gente está aqui para falar sobre o fim dessa era, né, o fim do ramonismo. A imprensa criou um pouco esse termo, né, falando que o Ramon estava muito bem no início, mas a coisa desandou, né? Já era esperado um pouco essa queda do elenco do Vasco. Não é o melhor elenco do Brasil, e não sei por que ele saiu do cargo, né? Eu já estou botando um pouco da minha opinião aqui, mas eu quero chamar a opinião do Rafa, quero chamar a opinião do Hoffman. Então vamos começar falando aqui com o Rafa. Queria saber, Rafa, o que você acha em relação a... Porque a torcida do Vasco, eu senti que ela ficou muito dividida com essa questão da saída do Ramon. Eu acho que uma parte ficou feliz, outra ficou triste. Eu acho que isso quase sempre acontece com os treinadores, mas eu sinto que ele era o cara querido no Vasco e que saiu muito questionado. O que você vê em relação a isso, Rafa? Opa, boa noite, Leal. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Boa noite ao Hoffman, que vai falar daqui a pouco. Eu acho que é normal isso, sempre tem. Só se for uma rejeição muito grande ou se for um absurdo maior ainda. Para mim, isso já é um absurdo, porque eu acho que foram 10 jogos. Foram alguns jogos. Quantos jogos ele estava à frente do Vasco? Tem uns 20 por aí? Desde o Carioca, né? Ele chegou desde o Carioca, ele conseguiu mais ou menos mais 13 vitórias, aí ficou com alguns 6 empates e 8 derrotas, uma coisa assim, teve um aproveitamento de 52%, algo do Sim. tipo. Então, o Ramon, cara, ele teve um pouco essa... Ele oscilou, mas eu acho que ele foi mais positivo do que negativo, Rafa. Você concorda um pouco com isso? O que você acha? Eu concordo, eu acho que a gente já vê há anos que o maior problema do Vasco não é o treinador é o que paga o pato a maioria das vezes. E eu acho que criou uma sensação na torcida do Vasco, aquelas 3 primeiras rodadas que foram incríveis para o Vasco, que depois da terceira rodada que o Vasco virou líder, teve gente comemorando que nem louco por aí. Eu acho que isso só mostra a realidade do Vasco. O Vasco tem um elenco muito fraco. Quem pensava que o Vasco ia brigar por título ou brigar lá em cima é uma ilusão muito grande, me desculpa, porque não faz sentido. O Vasco já está ótimo, está em 10º lugar, isso já é uma posição ótima, não está brigando para cair, é ótimo. Acabou tendo resultados não tão positivos, até expressivos, né? Um 3-0 para o Bahia, que já está virando algo comum para o Vasco, acho que aconteceu nos últimos 4 anos. Então, mas é um absurdo maior ainda tirar um cara que fazia um trabalho relativamente bom, tinha mais vitórias do que derrotas, por exemplo. O time está numa posição boa, o elenco não. Tá muita notícia. Parece dizer que que o elenco não estava gostando muito, estava meio rachado, que uma parte não gostava dele. Aí quando ele foi demitido, disseram que o elenco ficou puto. Eu não sei se a gente pode falar puto, mas agora eu falei. Claro que pode, sem problema não, vambora. Aí, eu não sei, cara, eu só acho que é um absurdo. É uma mentalidade que tem em cada time brasileiro, né? Essa mentalidade de só porque é time grande, os 12 times grandes do Brasil, tem que ganhar título. Não é assim. Essa mentalidade só vai fazer você pro fundo do poço. Eu não sei quem falou nisso do ano, que o Vasco, qualquer campeonato que o Vasco entra, tem que ser campeão. Não, o Vasco não está no momento para pensar em ser campeão brasileiro. O Vasco tem que ir aos poucos, tentar ganhar uma Copa, outra, tem a Sul-Americana. Então, acho que é só mais uma doideira da diretoria do Vasco. Que bom que você tocou nesse ponto, né, do planejamento, nessa coisa de que o Vasco pode esperar nesse ano. E eu quero falar agora com o Hoffman um pouco das expectativas para o futuro do Vasco, né? Porque tá abrindo mão de um técnico que estava relativamente fazendo um trabalho bom. E aí eu queria que o Hoffman falasse duas coisas, assim, o que ele acha que foi o ponto que derrubou o Ramon e agora qual treinador você acha que o Vasco deve buscar, né? Estão especulando que vai vir o Dorival Júnior, estão especulando que pode chegar o Filipão. Hoffman, o que você acha sobre essa situação aí? Quem deve ser o novo treinador do Vasco? Bom, boa noite, Léo. Boa noite, Rafa. Boa noite você que está nos assistindo. Eu acho que a palavra-chave para justificar essa demissão do Ramon, na verdade, não é a palavra-chave, são duas. Eu acho que é a expectativa e o desempenho. A expectativa que o Ramon criou com o início do trabalho dele foi muito alta. Essas 3 vitórias em 3 jogos no início do campeonato, líder, etc., acabou mascarando um pouco das deficiências desse elenco do Vasco. Porque a torcida se empolgou? Empolgou. Pô, quem não se empolgaria? Eu acho que muita empolgação também tinha a ver com o time, com a torcida que esperava mais dificuldade. Aí os 3 jogos, era líder, depois ficou no G4 e tal. Eu acho que isso acabou enganando um pouco. E a realidade chegou, porque, assim, o elenco do Vasco é curto, como o Rafa falou, e começou esse quarto e domingo, 2 competições,
aí tem a Sul-Americana daqui a pouco, teve a Copa do Brasil também com o Botafogo, aí o Benítez não jogou um jogo aqui, perde jogador pro Corona ali, aí os 11 começaram a se esfalecendo, assim, foram murchando. E as oscilações são normais, ainda mais num time que é cheio de garotos, que nem o Vasco. O Vasco tem o Bruno Gomes no meio, que é jovem, tem o Thales, que ainda não voltou a jogar o futebol dele, tem o Vinícius também, são muitos jogadores jovens, eles vão acabar oscilando. Os times como o Vasco, como o Botafogo, como o Fluminense, que são times mais, assim, são elencos menos qualificados, eles acabam oscilando, é normal. Então, eu acho que depois o desempenho dele caiu, sim, não ganha 6 jogos, foram 2 pancadas fortes, foi um 3-0 pro Bahia, um 4-1 pro Galo, mas assim, 3-0 pro Bahia lá em Pituaçu não é tão absurdo. Ainda mais porque o Bahia ele tem um elenco melhor que o Vasco. O Bahia tem mais investimento que o Vasco. O Atlético Mineiro é o melhor futebol do Brasil no momento, pelo menos eu acho. O trabalho do São Paulo é muito bom, jogando em casa, tudo isso. Então, assim, não ganhava 6 jogos. Aí muitos falam, mas contra o Coxa não jogou bem, contra o Atlético Goianiense não jogou bem. É verdade, mas, poxa, você vai limitar um trabalho inteiro a 6 jogos? Não é nem metade de um turno. Você já manda o cara embora, o cara que conseguiu fazer esse time render muito mais do que era esperado, muito mais do que muitos achavam que ele podia render. Acho que nem o vascaíno mais otimista ia chegar na 10ª rodada e ia falar, ia ouvir que o Vasco estava em 10º e achar que estava ruim, que tinha que demitir o treinador. Eu acho que falta um pouco de perspectiva. Agora, a outra questão também, que acho que é talvez o ponto mais preocupante, é quem vai trazer para o lugar do Ramon. Porque o Ramon já estava inserido, já conhecia o grupo, já tinha toda essa questão de saber os pontos fortes, pontos fracos do time, essa questão da solidez defensiva. Tá se perdendo um pouco, são muitos gols nos últimos jogos, foram muitos gols sofridos, mas isso daí é algo que dá para ajustar. Só que também é muito pouco tempo de treino, então as circunstâncias têm que ser levadas em consideração. Então, tá se falando no Filipão, mas agora já deu uma esfriada nesse interesse, parece que ele vai para o Corinthians, ele conversa com o Corinthians, e agora se fala mais do Dorival. O Dorival teve trabalho no Atlético Paranaense, né? Não foi dos melhores, não durou muito assim, mas ele já trabalhou no Vasco, conhece o elenco. Eu acho que, assim, dentre as opções que apareceram, eu acho que ele é a aposta mais segura. Então, se eu tivesse que escolher um nome, seria o Dorival, mas eu primeiro não teria nem demitido o Ramon, né? Tranquilo, Hoffman. Eu penso um pouco assim também, cara. Eu acho que o Ramon, ele... É porque o Vasco, nesse ano, ele passa por eleição, né? Isso atrapalha demais os clubes brasileiros, porque quando tem ano de eleição, a diretoria se sente muito pressionada com essa questão do treinador. E aí parece que, cara, você não vê... Todas as narrativas de times rebaixados são times que passam por muitos treinadores ao longo do ano. O Vasco está chegando no 3º treinador nesse ano. Já teve o Abel Braga, teve o Ramon, e agora a gente vai chegar para um 3º treinador. E aí eu fico pensando, cara, o Vasco não, talvez esteja já se cavando a própria cova para chegar na briga do rebaixamento. Um time que começou bem o campeonato começa agora a cavar o próprio buraco, sabe? Uma das coisas que derrubou o Ramon, que você falou assim, em grande parte dele, acho que foi um pouco de insistir no elenco que colocou ele antes como treinador, porque eu sinto que ele chegou como treinador do Vasco. Com certeza teve um pouco disso, principalmente assistindo Bastos, o Pikachu não joga bem até um tempo também. Ele tem uma parcela de culpa, mas não acho que você usa 6 jogos para 6 jogos não se justifica uma demissão. E muitos falaram assim, mas o Autuori, o time também não rendia e foi demitido. O Botafogo estava em 19º. E foram, sei lá, um monte de empates seguidos. O time empilhou empates. O Botafogo estava a 9 jogos sem ganhar. O Vasco ficou a 6. Não é a mesma coisa. Tomou 2 pancadas. Foi contra o Bahia, fora de casa, e contra o Galo. É diferente. Sim, e aí a gente pensa um pouco agora, assim, o que o Vasco pode fazer, né, Rafa? Porque vai chegar pro jogo contra o Flamengo. Eu quero agora ir mais pro hard news, né? Mais pro cotidiano, porque amanhã tem Vasco e Flamengo, então a gente não pode não falar disso, né, Rafa? O que você acha que o Vasco vai mostrar nesse jogo? Porque o Vasco vai para esse jogo com o treinador interino e vai meio que aquela coisa, porque o Dorival é o especulado do próximo treinador. Então o treinador vai ver o Vasco provavelmente tomando um couro do Flamengo nesse jogo, porque eu acho que a expectativa é que o Flamengo goleie o Vasco nesse jogo. Naturalmente, eu acho que quem quer apostar, quem gosta de apostar, pode botar ali uma diferença de 1, 2 gols para o Flamengo, botar aquele handicap de aposta. Então, eu queria saber de você, Rafa. O que você acha que pode acontecer nesse Vasco-Flamengo amanhã? Cara, é um jogo difícil para o Vasco. Muito difícil, porque tem toda essa questão do Ramon, esse clima pesado no clube, aí junta com um clássico. Ainda é um clássico contra o Flamengo que você não ganha uns 15 jogos. 15, 10 jogos, não sei quantos jogos o Vasco não ganha do Flamengo. O Flamengo é o super time do Brasil. Aí é uma coisa, eu não sei se vai ser um coro, como você falou, porque clássico é clássico. A gente sempre acha que o Flamengo vai meter uns
50-0 contra os outros times do Rio, aí no final acaba sendo 3-2, 2-1, 2-0. E eu acho que é só tema de. O Vasco tem que fazer defender, esperar o Flamengo, tentar um contra-ataque. Não vai que nem um maluco na frente, porque não é hora. E eu acho que provavelmente vai ser o Dorival, mas, de novo, o Dorival é mais do mesmo, sabe? Eu acho que o Dorival está há alguns anos no mesmo estilo de trabalho, que ele vai para um time, começa bem e vai caindo, e aí a diretoria demite ele. Porque no Brasil não tem tempo para o treinador. Qualquer sequência de maus resultados, o cara já vai embora, já manda o cara embora. Quem vai conseguir sobreviver assim, cara? O Ramon estava fazendo um trabalho bom. Quem o Vasco quer? O Vasco vai chegar o Jorge Jesus e vai ganhar 30 seguidos? Com o time vai ser campeão brasileiro. Não é assim que funciona. Também, como você falou, Léo, talvez o Vasco pode, assim, brigar para não cair. Eu não acho, porque a gente vem batendo nessa tecla aqui, Botafogo, Fluminense e Vasco tem um 11 titular bom o suficiente para não terem sustos nessa temporada, mas também, cara, é preocupante, porque o cara tá fazendo um bom trabalho e ser demitido assim, como vai ser com o próximo? É uma impaciência que não tem sentido. Então, é só amanhã ser humilde, ter uma dignidade, se defender, esperar o contra-ataque e ver o que eles acham. O empate seria uma ótima coisa para o Vasco. Eu imagino que o Hoffman pense assim um pouquinho diferente também, né? Então, antes da gente terminar o programa de hoje, eu queria puxar do Hoffman um pouco do seu palpite, Hoffman. Você acha que dá pra gente ver um 4-4 de novo no Vasco e Flamengo? Dá a sua rapidinha aí sobre esse jogo. Eu acho que o 4-4 não vai acontecer de novo, porque aquilo ali foi um jogo atípico, um jogo maluco. Mas, assim, no que o Rafa falou, a gente não tem o tempo do processo. Muita gente fala do processo, do trabalho do treinador. A gente não tem tempo para treinar normalmente. Com a pandemia, então, ficou ainda menor o tempo para treino. E, pô, o Vasco é o que o Rafa falou, assim, não tem receita. Se você for para trocação franca com o Flamengo vai te castigar. A chance de tomar uma goleada é maior. Eu acho que vai ser um jogo apertado. O Flamengo também está encarando essa maratona de outubro, são 10 jogos em 28 dias, uma coisa maluca assim. Sim. Então, eu acho que o Flamengo também, mesmo se abrir um 2-0, acho que não vai pressionar para fazer mais, porque vai se poupar um pouco pensando no restante da temporada. Eu ainda aposto numa vitória do Flamengo, mas acho que não vai ser tão simples assim. E que, assim, é difícil falar, quem chegar vai dar um jeito no Vasco. Não sei, quem vai conseguir fazer... O material humano vai mudar? Não vai. O principal problema do Vasco, pelo menos na minha opinião, é o material humano. Tanto que esse era um dos principais elogios ao Ramon. Ele fazia aquele material humano render muito bem. Muito além do que a gente esperava. Baseado na consistência defensiva, num grande momento do Cano, que precisava de uma chance para fazer o gol. E agora, o Cano não consegue jogar mais todos os jogos, porque senão o jogador se arrebenta, tem uma lesão, porque essa maratona é muito, muito pesada. Então, assim, uma hora a realidade bateu. Só que o Vasco não soube relembrar a realidade que ele tinha. Porque eu acho que no início do Campeonato Brasileiro, o Vasco já tinha claro na cabeça dele que as aspirações dele não eram das maiores, por conta do elenco, por conta das dificuldades da temporada e por conta dos seus concorrentes. Então, eu acho que essa questão da perspectiva acabou influenciando muito na questão do Ramon ser demitido assim, de uma forma que eu não consigo entender. Apesar de muitos vascaínos dizerem que os 6 jogos o time não tinha desempenho, etc., mas ainda assim, eu não acho que 6 jogos seja o suficiente para você demitir. E o que você puxando um pouco para o que você falou da questão da política, eu acho que a demissão dele antes do jogo foi um pouco para se adiantar um momento de crise maior. Porque se joga e toma uma pancada, aí a crise estoura maior. Mas como você se previu, você já tira o Ramon antes de dar o problema, e você fala, não, mas a gente estava procurando soluções, é um momento de transição, tá chegando um novo treinador, não sei o quê. Então, eu acho que tem um pouco disso também, dessa questão de tirar um pouco da parcela de culpa em você e jogar pro treinador. Então, acho que também tem um quê disso nessa demissão um pouco surpreendente do Ramon. Na minha visão, o que você falou é perfeito, assim, o Vasco escolheu mandar o Ramon embora para meio que não queimar ele, né, já manda ele embora logo, porque senão perde pro Flamengo e vira um caos absurdo, né, então acho que foi o que você falou, o Vasco preferiu logo aceitar, e aí já entra no jogo com aquela desculpa, estamos sem treinador, então, é totalmente normal perder pro Flamengo tomando 3, 4 gols, então, tipo... Eu fico assim, também concordo com o que vocês estão falando. Eu acho que a gente pode deixar essa dúvida para quem está assistindo a gente nesse vídeo, né? Quem você acha que será o novo treinador do Vasco e o que esse time pode esperar na temporada. Então, esse foi o programa de hoje.
gente vai ficando por aqui. Eu sou o Lucas Leal, o Rafael tá ali do lado, o Hoffman tá aqui embaixo. E eu quero dar um recado para vocês também, que agora eu tô na twitch.tv. Segue lá, Lucas_Leal10, tá? Eu vou deixar o link na descrição. E a gente tem nossas outras redes sociais aí, também tem o Instagram do Rafa, tem o Instagram do Hoffman, então siga a gente lá, tá? Se você está gostando do nosso trabalho, curte esse vídeo também e se inscreve no nosso canal. Valeu!